Olá, boa noite de novo, gente boa. Hoje nós vamos continuar estudando a carta de Pedro, a primeira carta de Pedro. A gente já vem estudando isso desde o ano passado, é uma sequência, e hoje vamos estar começando o capítulo 4. Então lá Pedro já tratou muitos assuntos nos capítulos anteriores, mas agora nós vamos hoje então começar no capítulo 4. Então pediria que você abra a sua Bíblia, 1 Pedro 4, nós vamos ler do 1 ao 7. Diz assim: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta, não vivam mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagens, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e faras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem mais com eles nas mesmas torrentes de imoralidade, e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo o Evangelho foi pregado também aos mortos, para que eles mesmos julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito, segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Vamos orar novamente? Ó Senhor, queremos louvar e agradecer, Pai, porque a Tua palavra, ela sempre nos traz revelação. Ela é um contexto, Deus, que não fica ultrapassado em nenhum momento, em nenhum lugar. Sempre temos essa palavra viva que nos orienta, que nos dá a direção da Tua vontade. Obrigado por isso, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, que possa, através do Teu Espírito Santo, conduzir a cada um esta noite, abrindo a mente e o coração, usando a mim também como instrumento em Tuas mãos, ó Deus, que todos nós possamos ser edificados por esta palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, primeiramente, aqui no primeiro versículo, Pedro começa dizendo, para romper com o pecado. Eu confesso para vocês que quando eu li essa frase, eu fiquei impactado. E então comecei a meditar profundamente, pensando, como fazer isso? Como é possível romper com o pecado? Aqui eu vejo como Pedro sobe a régua, exortando aos seus leitores, quando ele escreveu essa carta, sobre uma transformação de vida. Porque nos capítulos anteriores, Pedro ele vem numa sequência de pedindo por arrependimento, submissão, obediência e santidade. Porém agora, ele fala em romper com o pecado, separar-se do pecado. Isso é muito forte. Bem, eu creio que para nós entendermos isso, primeiro nós precisamos entender que o pecado ele vem de duas fontes, ou seja, duas categorias de pecado. A primeira categoria é o pecado que vem de fora, é o pecado que vem como oferta a todos nós. Em todos os lugares, em todos os momentos, tem uma oferta de pecado que vem de fora, do exterior do nosso corpo. Já a segunda categoria é o pecado que nós produzimos. Esse é o pecado que nasce dentro de nós, dentro do nosso próprio coração. E eu quero ilustrar isso com alguns exemplos bíblicos sobre as duas formas de pecado. O primeiro exemplo é do próprio rei Davi, que olhou pela janela do seu palácio e viu uma mulher nua e bonita tomando banho. E então a desejou. O restante da história vocês já conhecem, sabe o transtorno e o pecado que isso causou. Este foi o pecado que entrou pelo olhar de Davi, pelos olhos de Davi. O outro exemplo foi o pecado de Eva. Ela ouviu a serpente falando e permitiu o despertar do seu desejo. Por mais que ela já tivesse visto o fruto da árvore proibida, ela não tinha o desejo de comer. Mas quando ouviu a serpente, despertou o interesse, a vontade de comer do fruto, de satisfazer o seu desejo e paladar, além de ouvir da serpente sobre obter o conhecimento do bem e do mal e o de ser igual a Deus.
Então este foi o pecado que entrou pelos ouvidos, pelos olhos e pela boca da Eva. E também do rei Davi, como eu já falei. Então esses são os pecados que vêm de fora, que a gente absorve de fora. Um outro exemplo é a categoria do pecado que nasce dentro de nós. O exemplo de Caim, que deixou que o pecado nascesse em seu coração por causa da inveja e do ciúme do seu irmão. Vocês conhecem a história de Caim que matou seu próprio irmão, Abel. Então esse pecado é o pecado que nasceu na mente e no coração e foi consumado com as próprias mãos, matando o seu próprio irmão. Vejam como essas categorias de pecado, elas nos cercam. Mas, e quanto a nós? Como é que seria? Hoje, em nossos dias, por todo lugar que a gente olha, a gente vê o pecado. Todo lugar que a gente olha, você pode ver as notícias, você pode ver novelas, você pode assistir filmes, você pode ir para uma festa, você pode estar num lazer, você pode ver na educação dos filhos, no colégio, nas faculdades, você pode ver o pecado nas famílias e até mesmo nas igrejas. Em todo lugar a gente vê o pecado. A verdade é que nós produzimos, o homem produz muitos pecados através dos membros do seu corpo. O homem produz pecado no pensar, no falar, no ouvir, no olhar, no digitar. Hoje nós vivemos no mundo da digital. No digitar a gente produz pecado. No meditar e no agir. Nós produzimos muitos pecados. E o primeiro versículo que nós lemos ali diz assim: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também com o mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Cristo sofreu por causa do pecado. Ele teve as experiências mais amargas e dolorosas, as quais nós nem conseguimos imaginar. Nós não conseguimos imaginar o sofrimento e a dor de Jesus sendo pregado na cruz. Por isso, Pedro nos orienta para evitarmos essas consequências dolorosas. Vocês lembram que domingo passado aqui, o Predebon falou do pecado e falou das consequências do pecado. Que as consequências a gente ainda enfrenta aqui na terra. Na maioria das vezes, então nós vamos sofrer as consequências do pecado. Pedro está nos alertando para evitar essas consequências em nós. Mas o que significa romper com o pecado? Significa quebrar, cortar, rasgar, despedaçar. Porém, Pedro não está falando de coisas materiais que se rompem e quebram facilmente, e sim de um dos relacionamentos mais difíceis de ser quebrado, que é o relacionamento com o pecado. Porque por mais que você fuja, por mais que você vire as costas para Satanás, ele não te abandona. Ele não nos abandona. Aliás, ele está sempre por perto, ao redor, à espreita, esperando ansiosamente que você volte imediatamente e permanentemente para o pecado. É isso que Satanás está esperando. Jesus rompeu com o pecado, ou seja, venceu, derrotou, não cedeu a Satanás. Porém, Jesus não eliminou o pecado do mundo. Nós vivemos num mundo de pecado. O plano de Deus, a obra de Jesus Cristo na cruz, não foi para nos tirar do meio do pecado. Não foi esse o propósito, nos tirar do meio do pecado, mas sim foi pagar e purificar e nos santificar. E só depois nos tirar do mundo. Só depois. Senão, quando eu aceitasse Jesus, eu podia ir imediatamente para o céu. Estaria liberto do pecado desse mundo. Mas não. É só depois. Primeiro eu preciso ser purificado e santificado, para depois adentrar o céu. Mas por que Jesus não eliminou o pecado do mundo ainda? Por quê? Se fosse assim, todos seriam salvos. E ninguém precisaria se arrepender e crer em Jesus. É ou não é verdade? Se fosse assim, não precisaria crer, não precisaria arrepender-se do pecado. Como diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer, não morra, mas tenha a vida eterna. Então é necessário crer. Marcos 16,16 diz: quem crê será salvo, quem não crê será condenado. É por isso que ainda estamos aqui na terra. Porém a pergunta
que nós precisamos fazer é: por que eu ainda estou aqui na terra? Qual o propósito que Deus tem para a minha vida? Tem muitos que já partiram, mas por que eu estou aqui na terra? A resposta é porque somos suas testemunhas. E muitos que vivem ao nosso redor ainda não creram. É só por isso. Muitos que vivem ao nosso redor ainda não creram. Mas o trabalho de Jesus persiste em nos manter puros, porque de nada valeria uma testemunha contaminada ou uma testemunha falsa. Não adianta eu ser uma testemunha contaminada pelo pecado, influenciado pelo pecado, vivendo sobre a escravidão do pecado. Eu preciso ser uma testemunha a exemplo de Cristo. Mateus 26, 41, Jesus vai dizer: vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O próprio Jesus diz que o nosso espírito está pronto para adentrar o céu, mas a carne é fraca. A carne tem tendência a cair. Qual é a grande dificuldade que nós temos hoje, então? Será que somos só nós os culpados? Qual é a grande dificuldade? A grande dificuldade hoje é a mega oferta do pecado que o mundo oferece. O mundo prega a apologia de levar vantagens, com ênfase na expertise, ou seja, se você não levar vantagem é porque é burro, é atrasado, é ignorante ou desatualizado. Gente, eu quero fazer uma observação aqui. Não estou chamando ninguém de burro, tá? É o que os outros falam de nós quando nós somos honestos, tá? Lembrem disso. Aliás, também não estou acusando ninguém aqui de pecado. Eu estou tentando explicar para vocês a profundidade da contaminação, do mundo contaminado que nós vivemos hoje. É isso que nós precisamos entender. O que a Bíblia diz é que o nosso espírito está pronto. Isso significa que eu sei o que é errado. Vai dizer que você, quando faz alguma coisa que não condiz com a palavra de Deus ou com aquilo que você conhece, você não percebe. O nosso espírito nos avisa. O Espírito de Deus nos fala: Adelar, isso está errado. Por que tu está fazendo isso? Mas a carne me domina em alguns pontos. E aí eu acabo cedendo à tentação e voltando aonde? Para a lama. Para o pecado, né? Porquinho, branquinho, lavadinho e volta para a lama. É assim que eu faço muitas vezes. Então me deixe eu dar alguns exemplos para que você possa entender isso facilmente. Quando eu me exponho durante várias horas por dia, aliás, nas telas e nas mídias, Satanás aproveita para ofertar a tentação. Ele usa de artimanhas e sutilezas para disparar os gatilhos que podem me fazer tropeçar em minhas fraquezas. Tudo que entra pelos meus olhos, pelo meu ouvido, pode contaminar a minha mente e me levar a pecar. Exatamente isso que o Satanás faz. E hoje eu vou dizer para vocês: você acha que a Starlink ou sei lá, a IA, né, é por aí, né? São os caras que usam muito a mídia? Não. O diabo usa mais que eles. Pode ter certeza que o mais esperto na mídia ali, o mais avançado, é o próprio diabo. Então ele usa dessas artimanhas. Isso não quer dizer que eu estou pecando, mas que eu estou deixando a porta aberta para que o pecado entre. Essa é a questão. Romper com o pecado é fechar as portas de entrada, é não dar chance, é não ir até o limite do pecado. É isso que eu devo fazer. Em vez de gastar tanto tempo diante das telas, eu posso ler bons livros, eu posso estudar a palavra de Deus, meditar, eu posso assistir séries ou estudos na televisão. Então eu tenho muitas coisas melhores para fazer do que ficar exposto a essa tentação. E assim eu não vou cair no risco de pecar, mas eu preciso fechar as portas. O outro exemplo que eu quero dar aqui é sobre negócios. É quando eu compro um terreno, uma casa, um apartamento, quando eu coloco lá na escritura um valor abaixo do mercado ou daquilo que eu paguei, para que eu pague menos impostos. Ou ainda quando eu compro sem nota fiscal para ganhar um desconto, ou quando eu compro coisas no nome de outra pessoa para levar vantagem, ou ainda quando eu aceito suborno. Ou seja, a sociedade oferece formas e meios de levar vantagens. São muitas as opções de pecado. São muitas as opções de pecado. Mas o que eu devo fazer? Eu devo aceitar?
porque a oferta está aí, é só pegar? É assim? Isso sem falar em outras áreas, como da ansiedade de comprar e consumir, ou a gula, né? Hoje nós vivemos na euforia das ofertas, né? Dos sites e plataformas de vendas, nas promoções dos mercados, das lojas. Vivemos na era do tudo pronto e entregue na sua própria casa. Basta alguns cliques e o número do cartão de crédito. E está tudo resolvido. Não é assim? E aí, isso pode me levar aonde? A cometer outros tipos de pecado. De comprar o que eu não preciso, além de gastar aquilo que eu não recebo, para satisfazer os meus desejos, as minhas fraquezas. Tudo isso dificulta o rompimento com o pecado. Mesmo que o Espírito me lembre a todo momento, eu preciso vigiar para não cair no pecado, ou seja, me separar do pecado. É uma guerra. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, contra os homens, é contra os espíritos do mal. É uma guerra, é como aquele cabo de força. Eu quero dar um exemplo prático para vocês, como é que funciona isso. Aqui eu tenho uma corda, né? Vocês sabem que o cabo de guerra é um numa ponta e outro na outra, fazendo força para ver quem vence. Isso é o cabo de força, é a nossa luta contra o pecado. E para dar esse exemplo aqui, eu preciso de um homem forte e bonito. Pode ser o Lucas. Eu ia dizer bonito e inteligente, mas diz que essas duas qualidades num homem só não existem, né? Ou é bonito ou é inteligente, né? Mas ali é forte e bonito, né? Então o Lucas vai pegar aqui, e aí nós vamos fazer, como é que é a luta contra o pecado? Como é que é o cabo de força? Vamos, Lucas, forte! É forte mesmo esse homem. O que aconteceu? Um pedaço foi para um lado e outro para o outro. Houve uma separação. Isso é romper com o pecado. É eu vencer essa luta, é eu fugir daquele lado que me leva a pecar. Eu tenho que ir para o outro lado. Obrigado, seu Lucas. Então, esse é o exemplo que nós devemos lembrar, que quando existe o pecado, nós temos que fugir dele. A Bíblia diz, submete-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. É importante você lembrar esses versículos. Mas Deus quer nos libertar da tentação. Ele nos deixou a sua palavra com muitos exemplos, desde o princípio. Foi Deus quem falou para Caim, saiba que o pecado ameaça a porta e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Ou seja, se você não acabar com o pecado, ele acaba com você. É isso que Deus está dizendo. Tá? Caim, se você não acabar com o pecado vai acabar contigo, e foi isso que aconteceu com Caim. Por isso Pedro nos revela estratégias e a maneira de como romper com o pecado. Ele diz, armem-se com os mesmos pensamentos de Cristo. Nós devemos proteger a nossa mente. O primeiro versículo que nós já lemos diz, portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento. Quais foram os pensamentos de Cristo? Não foi satisfazer os desejos da carne, mas sim a vontade do Pai. Ou você acha que foi fácil para Cristo aceitar a humilhação, aceitar a condenação, aceitar a rejeição? Tudo que aconteceu com ele, ele sendo homem. Não esqueçam que Jesus era homem, mas ele não satisfez os desejos da carne. Ele podia usar do seu poder? Podia. Ele podia se defender? Podia. Inclusive Pilatos falou para ele, o que você tem a dizer em sua defesa? Ele ficou calado. No verso 2, seguindo ali na carta de Pedro, capítulo 4, verso 2, diz, para que no tempo que lhes resta, não vivam mais para satisfazer os maus desejos humanos, os desejos da carne, mas sim para fazer a vontade de Deus. Foi isso que Jesus fez durante a sua passagem pela terra. Ele era homem, mas não se entregou às suas próprias vontades e desejos. Simplesmente assim. Pedro continua ali no verso 3. Diz, no passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naqueles tempos vocês viviam na libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias, farras, na idolatria repugnante. Pedro está falando para os cristãos, dizendo, vocês eram assim. E na sequência, Pedro faz uma lista dos pecados que eles praticavam. E essa lista começa pela libertinagem. Eu quero só explicar um pouquinho cada pecado dessa lista que Pedro fala.
A libertinagem é o pecado que vem de dentro. Lembra? A categoria do pecado que nasce no meu coração. Que é o buscar o prazer, a adrenalina, as paixões descontroladas e os impulsos que não aceitam regras ou limites. Isso é libertinagem. É aquilo que eu vou liberar, aquilo que está no meu coração. Eu não quero saber se tem limites ou regras. Aí Pedro continua, a lista de pecados diz a sensualidade. A sensualidade eram pessoas que tinham interesse de chamar a atenção e queriam despertar os desejos sexuais, a inveja, o ciúme nos outros. Isso era uma forma pecaminosa de alimentar o ego, a vaidade, o orgulho, além de seduzir a outros a pecarem. É isso que Pedro está falando aqui. Depois ele vai falar das bebedeiras. Esse é o pecado que entra pela boca. Tem vários pecados que entram pela boca, tá? Até se você comer demais e você não consegue controlar, também é um pecado. Os glutões. Mas a bebedeira é o pecado que entra pela boca, que pode se tornar um vício e que pode causar danos tanto para o alcoólatra como para outros que estão ao seu redor. As pessoas que a amam muitas vezes. É difícil quebrar esse pecado. Só com muita oração, determinação, disciplina para ser vencido. Esse é um pecado difícil de ser quebrado. Qualquer vício é um pecado difícil de ser quebrado. É uma fortaleza. Aí ele vai falar das orgias e faras. São os excessos. Tudo aquilo que passa dos limites morais. Bebedeira, droga, sexo, homoafetividade, música alta, comida em excesso, selvageria e até rituais satânicos. Isso são orgias e faras. E por último aqui da lista de Pedro, ele fala da idolatria repugnante. Isso é colocar qualquer coisa no lugar de Deus, como dinheiro, poder, fama, trabalho, bens materiais, status ou pessoas, como naquela época os imperadores que se achavam deuses, se achavam poderosos. Então se você colocar alguma pessoa, não importa se é o marido, a esposa, um filho, um neto, uma filha, um amigo, na frente, antes de Deus, é uma idolatria repugnante. Isso causa quê? Causa náuseas, causa vômito para Deus. É repugnante para Deus. Paulo escreve as mesmas coisas para a igreja de Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 6, do 9 ao 11. Olha o que Paulo escreve aí. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Mas olha o versículo 11 que Paulo escreve. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então Paulo diz, assim foram alguns de vocês, já não são mais. Enquanto que Pedro diz, no passado vocês gastaram tempo demais satisfazendo os desejos humanos. É a mesma linguagem, satisfazendo os desejos da carne. Mas por que Pedro se preocupa tanto com eles sobre a questão deles voltarem ao pecado? Por que Pedro está escrevendo essa carta se preocupando tanto nesse assunto? No verso 4, Pedro vai explicar. Verso 4, capítulo 4, versículo 4, 1 Pedro. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. Aqui Pedro está falando daqueles que não tinham aceitado a Jesus ainda, tipo os ex-amigos. Eles não concordavam com o novo estilo de vida deles, dos novos convertidos, com as práticas diferentes agora. E atentavam para que os novos convertidos voltassem para a velha vida de pecado. Era isso que os amigos estavam tentando fazer. Pá, vamos lá com nós. Ah, mas não é nada, é só umas horas, só uma festinha, só uma cachaçinha. Mas, puxando para os nossos dias de hoje, o insulto aqui pode ser no sentido de ironia e provocação. Tipo assim, você virou crente agora, você agora não mente mais, não engana mais, não faz mais festa, não bebe, não fica olhando para as outras mulheres.
Agora você se faz de honesto e de santinho? Esses são os escarnecedores, aqueles que parecem amigos. Olha o que diz no versículo 5. Contudo, eles terão que prestar conta àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Jesus é o nosso Salvador, mas também será o nosso juiz no dia do julgamento final. Apocalipse 20, eu vou ler só o versículo 12 e o 15. Abram ali Apocalipse 20, o 12 e o 15. Diz assim: vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Veja bem que aqui são livros, tá? Depois diz, outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Aí vem o verso 15. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Então o que fica claro aqui é que existe mais do que um livro. Existe o livro da vida. Esse é fácil, porque aqueles que não são encontrados no nome, eles foram lançados no inferno. É como aquela lista de uma festa ou de um casamento que tem só os convidados. Se você chegar lá e não tiver na lista de convidados, você não entra. Então esse é o livro da vida. Mas o que chama a atenção é que diz que outros livros foram abertos. Esses outros livros, lá tem o livro do Adelar. Tem o livro do Adelar lá. Tem o livro do Lucas. Tem o livro do Lucas lá. Então, tudo vai estar escrito naquele livro. As minhas obras. E vai chegar o dia do juízo final, quando todos, como diz ali no versículo 5, todos terão que prestar conta daqueles que está para julgar vivos e os mortos. Todos, sem exceção. Mas no verso 3, Pedro diz, no passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada os pagãos. A frase aqui é no passado. Então não se preocupem com os insultos dos seus ex-amigos, ou daqueles que se dizem amigos. Eles terão que prestar conta. Você não precisa agradá-los. Você não precisa praticar as mesmas coisas que fazia antes. As mesmas festas, os mesmos ambientes. Não precisa mais. Isso seria voltar para a lama novamente. Porém, se você tem dificuldade em mudar a sua velha vida, você não consegue abrir mão, não consegue deixar de fazer as mesmas coisas, os mesmos amigos que você fazia, talvez seja melhor trocar de amigos, mudar os amigos. Talvez os teus esforços não estão fazendo a diferença. Talvez por anos você tentou agradá-los para querer falar do Evangelho, mas eles não quiseram ouvir. Eles não tiveram interesse. Então não se culpe por isso. Não se culpe. Você fez a sua parte. Procure outros amigos, outros ambientes. Quem sabe os resultados serão diferentes, serão melhores. Então às vezes eu tenho que fazer uma escolha. Ou eu faço a diferença totalmente, rompendo com o pecado, ou eu me afasto daqueles pecadores que me induzem a pecar e que eu não consigo transformar a minha própria vida. No verso 6, Pedro vai dizer, por isso mesmo o Evangelho foi pregado também aos mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. O que Pedro está dizendo aqui é sobre os que foram perseguidos e mortos por causa da fé. Eles foram julgados e condenados injustamente pelos homens, mas Pedro diz que Jesus fez justiça, livrando-os da culpa e do pecado. Dessa forma, Jesus os livrou da segunda morte, dando a eles a vida eterna. É isso que Jesus fez. Então, mesmo que você seja condenado pelos outros, Jesus fará justiça. Você pode ser condenado pelos seus próprios amigos por você não querer mais fazer parte das coisas que eles gostariam, mas Jesus fará justiça. Não se preocupe com isso. E no verso 7, Pedro vai dizer, o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos, estejam alertas, dediquem-se à oração. Sejam criteriosos e fiquem alerta. O fim de todas as coisas está próximo. Talvez a pergunta para mim aqui seja, o que eu devo fazer então para romper com o pecado? A resposta é simples. Jesus precisa ser o meu Senhor. Jesus precisa ser o meu Senhor. Mas você pode dizer, sim, mas eu tenho Jesus, eu aceitei Jesus, sim, que ótimo, que maravilha. Mas ele domina a sua vida, ou quem domina a sua vida é os aplicativos do celular. É aquilo que o mundo e a sociedade impõem.
O que domina a sua vida? 1 João, capítulo 2, 15 a 17 diz: não amem ao mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, ou seja, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça, o seu desejo, passará, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, nós podemos fazer apenas uma coisa ao mesmo tempo. Nós não podemos fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou Jesus é o meu Senhor, ou eu aproveito tudo que o mundo me oferece. Não tem como eu fazer as duas coisas. Se eu quero agradar a Deus, o meu Senhor, eu não consigo fazer tudo aquilo que o mundo me oferece. Pedro diz: o fim de todas as coisas está próximo. Então, qual é a vantagem de ceder ao pecado? Se o fim das coisas estão próximos. Talvez você esteja pensando: mas Cristo rompeu com o pecado. Mas para nós, humanos, isso é impossível. Porém, o que Pedro está dizendo é: este é o alvo, este é o propósito, essa é a direção. Vocês devem imitar a Cristo. Nós devemos ser semelhantes a Cristo. É isso que Pedro está nos dizendo. 1 Pedro, capítulo 2, 21 e 22, que nós já estudamos o ano passado, vai falar exatamente isso. Vai dizer: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. É esse o exemplo, nós devemos seguir os passos de Cristo. E o 22 completa dizendo: ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Então, eu não vou ser igual a Cristo sem nenhum pecado? Realmente não. Realmente não. Mas também não significa que porque eu não vou conseguir, que então agora, que se dane. Não, eu tenho ainda uma esperança. Eu tenho um alvo, eu quero ser mais parecido com Cristo, eu quero viver em santidade. Esse é o propósito que nós devemos ter em nossa mente. Então, para finalizar, como aplicação, eu quero tirar 3 exemplos dessa mensagem. O primeiro deles é fechar todos os acessos que permitem a entrada do pecado. Proteger os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca e todos os membros do meu corpo que podem me levar a pecar. Esse é o primeiro exemplo de aplicação na minha vida. Fechar todos os acessos, como uma cidade murada, que o inimigo não entra. O segundo exemplo, Pedro diz: armem-se com o mesmo pensamento de Cristo. Ou seja, proteja a sua mente e o seu coração com as coisas do alto, com as coisas do Pai. Isso é o que o Paulo falou na carta aos Colossenses, no capítulo 3, verso 2, sobre a supremacia de Cristo, dizendo: mantenham os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Isso significa que a minha própria mente deve ser a minha arma de defesa. A minha própria mente deve ser a minha arma de defesa. Foi isso que Cristo fez ao se defender das tentações de Satanás, usando a própria palavra de Deus. O que Jesus tinha na sua mente? A palavra do Pai. Ele estava com o seu pensamento, com a sua mente munida com as coisas do alto. Munida, munição. A minha mente deve estar munida com as coisas do alto. Foi isso que Cristo fez. Ele não permitiu que Satanás o atentasse. Mas como manter a mente nas coisas do alto? Usando toda a revelação da Bíblia disponível hoje. Usando toda a revelação. Buscando todo o conhecimento e talvez assistindo ou ouvindo homens fiéis a Deus que ensinem a palavra com a verdade. Essas são as armas, as munições que nós podemos alimentar a nossa mente para que a gente não caia no pecado. Então, o segundo exemplo é armar o nosso pensamento com as coisas do alto. E o terceiro e último é que Jesus precisa ser o meu Senhor. Jesus precisa ser o meu Senhor. Pedro diz: o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos, estejam alertas e dediquem-se à oração. Enquanto que Jesus fala: vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A estratégia de Jesus era o quê? Vigiar e orar constantemente. Essa era a estratégia de Jesus. Vigiar e orar constantemente. Esse é o exemplo do nosso Senhor que devemos seguir.
Se Jesus é o meu Senhor, eu devo seguir a Ele e fazer o que Ele me ensina. Então, aqui para finalizar, o que eu devo fazer com esta mensagem amanhã? Ou daqui para frente? O que eu devo fazer com essa mensagem? A resposta de Pedro é simples. A resposta de Pedro é simples. É romper com o pecado. Essa é a resposta de Pedro. É fechar todas as portas de acesso para o pecado. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, eu quero te louvar, o Pai, te agradecer pela tua palavra que nos dá todo o ensinamento, Senhor, de como seguir essa caminhada. Sabemos, ó Deus, que estamos na reta final. Como lemos hoje, o fim de todas as coisas está próximo. Então, Senhor, que a gente esteja constantemente vigiando e orando, seguindo o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele, Senhor, foi o único que fez aquilo que poderia ser feito aqui na terra, Deus. Jesus fez como homem e deixou o exemplo para que a gente siga os seus passos. Por isso, Senhor, eu oro que tu conforte o coração, abra a mente, Pai, transforme, Pai, a cada um aqui essa noite, a todos nós que ouvimos essa palavra, Deus, para que a gente pratique, para que a gente coloque em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Que não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas sim praticantes, como diz Tiago. É isso que eu oro, Pai, e agradeço. E peço que o Senhor conduza cada um durante toda essa semana. Em nome de Jesus Cristo. Amém.